Shalom, gente do céu! Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. E eu sou a Aline, estou aqui com você para mais um Tempo com Deus, um momento especial que se chama devocional, certo? O tema de hoje é decepção. Leremos a Bíblia, lá no livro de Lucas, se você puder abrir a sua Bíblia ou então medite no áudio, capítulo 24, do 13 ao 35, que diz assim: Jesus surge no caminho de Emaús. Marcos, também está escrita essa palavra lá em Marcos, capítulo 16, do 12 e 13, que diz assim: E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao que se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles e questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 12 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam a verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém, queridos? Aleluias. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Vamos orar agora? Pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Papai querido e Deus Santo, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Ai, Pai, queremos te pedir que o Senhor não deixe que os nossos olhos estejam fechados para não reconhecer o Senhor em cada detalhe das nossas vidas, Pai. Pedimos ainda, Senhor, que o nosso coração queime quando o Senhor falar conosco.
Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Que o nosso maior desejo, Senhor, seja estar contigo e na tua presença. Não nos deixa duvidar da tua palavra. Não nos deixa duvidar das tuas promessas. Não nos deixe, Senhor, olhar para trás, olhar para as circunstâncias, olhar para tudo aquilo que muitas das vezes rouba a nossa atenção do Senhor. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema com um colega, às vezes é um problema financeiro, problema de saúde. Ah, Senhor, que o nosso coração queime na tua presença. Que nós venhamos crer na redenção, na santificação, na salvação que veio através de Jesus. Não deixe que os nossos pés vacilem, não deixe que a nossa fé vacile, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora vamos aqui ler o devocional, né, e ver o que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, além da palavra que nós acabamos de ler. E diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É o versículo 21 de Lucas 24. O reino de Deus havia chegado entre os homens. Jesus de Nazaré curava leprosos e paralíticos, ressuscitava mortos, abria os olhos aos cegos e pregava com toda a autoridade ao povo. Ele até andou sobre as águas, e o vento e o mar lhe obedeciam. Era o máximo ser discípulo do Mestre. Logo o mundo todo se dobraria aos seus pés. Até os gregos já queriam marcar uma audiência com ele. A hora do doce rabino, entretanto, já estava chegando. Sua popularidade se encontrava no pico da cotação. Mas, como Cordeiro de Deus, ele estava sendo preparado para o sacrifício como oferta pela culpa. E então, toda a profecia se cumpriu. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, teve os pés e as mãos traspassados, foi crucificado entre malfeitores, as suas vestes foram divididas entre soldados romanos e sobre a sua túnica lançaram sortes. Finalmente fora sepultado no túmulo rico. 3 dias depois, 2 discípulos iam conversando pelo caminho de Emaús. Cabisbaixos, desanimados, confessaram a um estranho no caminho sua decepção quanto a Jesus de Nazaré. Eles esperavam que ele derrotasse os romanos e estabelecesse o seu reino mundial, mas fora rejeitado e crucificado. Os olhos daqueles dois estavam fechados para entender os planos de Deus e nem conseguiam perceber que era o Mestre vitorioso que caminhava ao lado deles. O Senhor lhes contou que já havia acontecido a ressurreição. A morte e o inferno estavam derrotados. Aleluia! Eles demoraram tanto a crer porque o coração deles estava concentrado na decepção e não na esperança. Pensando nisso, não permita que aparentes fracassos o decepcionem, mas lembre-se de que o Mestre já ressuscitou e caminha ao seu lado. Amém, queridos? Ai, gente, que palavra, né? Palavra de fé, de esperança. Às vezes estamos tão decepcionados, tão tristes com situações que a gente não consegue ver o agir de Deus, né? Mas que eu e você nesse dia, nessa sexta-feira abençoada, possamos nos alegrar no Senhor e nos alegrar nas coisas maravilhosas que Ele já fez e que Ele vem fazendo. Não foque no problema, amém? Foque na promessa, foque na solução. E o Senhor vai nos ajudar. Pai de amor, muito obrigado pelo teu amor presente. É Cristo. Ajuda-nos a vê-lo junto a nós na caminhada pela vida e a depositar em Ti a nossa confiança. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus assim permitir. Mas se Ele não permitir, vocês continuem. Até mais!